Você é fã de drama, especificamente livros de drama, e ainda não leu nada da Sally Rooney porque tem medinho da escrita dela, porque você já ouviu falar que é um pouco diferente, ou então porque você acha que não é tão dramático assim? Nesse vídeo eu venho falar com vocês um pouco mais como funciona a escrita da Sally Rooney e também mais claramente do seu livro recente que é Intermezzo, publicado pela Companhia das Letras. Oi, aqui é a Lily. Se você é novo no canal, já não perca tempo, se inscreve no botão que tem aqui embaixo e também deixa o teu like nesse vídeo. Por aqui nós falamos majoritariamente de fantasia e sci-fi, mas eu também leio muito e trago bastante aqui pro canal sobre drama, ficção histórica, terror, horror e também suspense psicológico. E é por isso que nesse vídeo especificamente nós vamos falar do gênero drama, um dos meus favoritos por sinal. Caso você nunca tenha ouvido falar da Sally Rooney, ela é uma romancista irlandesa que ficou muito famosa por trazer dentro dos seus livros uma narrativa onde nós temos o mais íntimo dos personagens, os problemas psicológicos desses personagens e o quanto que esses problemas são invisíveis às outras pessoas que estão ao seu redor. Rooney trabalha na sua narrativa o que tem de mais pessoal para cada um, as vozes dentro da sua cabeça e o quanto que nós travamos monólogos com nós mesmos. E em Intermezzo, ela esbanja esses monólogos. Nós não temos praticamente nenhuma sinalização de diálogo. Tem alguns? Quase nada. Ou nada. Agora me falhou a memória, mas se tiver, é tipo, sei lá, 2, 3 diálogos num livro de 500 páginas. Nós temos aqui muito o que é a percepção do personagem em relação a outra pessoa. Por exemplo, quando eu converso com alguém, eu falo algo. Só que essa pessoa muitas vezes escuta ou o que ela quer, ou então a entonação que eu utilizo na minha voz, ela interpreta de um jeito, correto? Esse livro, ele vai trazer basicamente como se o que essa pessoa aqui ouviu. Ou seja, nós estamos de fato vendo a interpretação de outras pessoas dentro da cabeça desses personagens. Especificamente dois. O Ivan, que é o irmão mais novo de 20 e poucos anos, e o Peter, que é o irmão mais velho de 30 e poucos anos. Os dois estão passando pelo luto do pai deles. O livro começa de fato quando eles estão no velório do pai. E o quanto que isso é difícil para eles e mesmo assim eles não conseguem conviver, eles não conseguem interagir. Aí você me pergunta, nossa Liliane, é um livro de 500 páginas apenas sobre briga de irmãos? Não necessariamente. Ela vai sim trabalhar esses laços familiares, mas não o quanto eles se amam, e sim a percepção que um tem do outro. Por exemplo, nós vamos ver o Peter, tanto pelos olhos do Peter, né, como ele de fato é, mas nós temos a percepção que o Ivan tem do Peter e vice-versa. E é essa falta de diálogo entre os dois, essa falta de companheirismo ou até mesmo de se importar com seu irmão, que faz com que eles sejam tão distantes um do outro. Nós temos o Ivan, que é um cara enxadrista, né? Ele tenta desde muito cedo ser profissional nessa área. Ele é profissional, mas isso não arrecada dinheiro para ele de fato, porque tudo começa a dar errado na vida dele. Ele não consegue mais fazer umas jogadas tão maravilhosas. Ele não é o melhor que ele poderia ser. E com isso ele não arrecada dinheiro. Ele é um cara que vende o almoço para comer na janta. Já o Peter é um advogado extremamente bem sucedido, com uma vida muito boa, e ele está num patamar de riqueza onde ele pode simplesmente nem sequer se preocupar com o que está acontecendo. Só que o Peter tem os seus problemas pessoais, que seriam: ele gosta muito de uma mulher, desde que ele era basicamente adolescente, né? Foi sua primeira namorada. Só que ela sofreu um acidente e desse acidente ela tem dores crônicas. E essas dores faz com que ela sinta que ela está atrapalhando o Peter. Então ela decide terminar o seu namoro. Eles continuam uma amizade durante anos, essa amizade dura até hoje, só que o Peter ainda nutre um sentimento por ela. A todo momento nós ficamos nos perguntando, ele realmente gosta dessa mulher? Ou ele gosta daquela adolescente de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, que ele simplesmente não quer largar o osso? Esse é um questionamento muito forte dentro da nossa cabeça, tá? Esse não tá na cabeça do Peter. O Peter, ele tem certeza que ele ama ela a todo custo. Ele tem ela praticamente numa espécie de patamar, sabe? Como se ela fosse perfeita demais. E ele não consegue alcançá-la. Ele queria só estar com aquela mulher para ele ser feliz. Como se ela fosse uma espécie de garantia de felicidade para ele. Só que o Peter, ele tem uma namorada mais nova, uma namorada de 20 e poucos anos, mais ou menos da idade do seu irmão. E essa namorada dele trabalha com fotos sensuais pela internet. Ela vende essas fotos, né? E daí que ela arrecada dinheiro. Mas eles começam a ter uma espécie de relação um pouco estranha. Por exemplo, o Peter age como se ele fosse, sei lá, o sugar daddy dessa mulher, e ele não a enxerga como de fato uma namorada, ele não a enxerga como uma mulher que tem sentimentos, uma mulher que não está ali por dinheiro, ou uma mulher que não está procurando alguém para bancá-la. Ela é apenas alguém que queria estar do lado dele, sabe? Ele não enxerga isso. Ele a trata
e age com ela como se fosse um objeto de desejo que ele está apenas pagando para estar ao seu lado. Cara, a relação desses dois é um pouco tensa e tudo que envolve aqui é apenas psicológico, tá, gente? Eu não tô querendo dizer tensa em relação de abuso físico, não é isso. Eu tô querendo dizer do quanto que um relacionamento ele pode ser atravessado e completamente diferente na visão de cada um que tá ali se relacionando. O Peter, especificamente, está passando por uma depressão muito forte. E a todo momento ele pensa apenas em como que ele pode acabar com tudo. Ele está na corda bamba, tem sim a parte financeira que praticamente ele está realizado, mas ele é uma pessoa que se sente completamente solitária. Ele não tem nenhuma felicidade, ele não enxerga a felicidade em nada mais. Não é nem, de fato, tristeza. Tem sim a sua parte triste relacionada ao Peter, mas é mais vazio. É falta de pertencimento, sabe? É falta de acordar e perceber por que você ainda continua ali. É um sentimento de não ter para onde correr, de não ser amparado por ninguém e mesmo quem tenta te amparar, você muitas vezes não consegue aceitar aquele tipo de amparo que está recebendo, sabe? É uma visão de ninguém está contigo além de você mesmo. E o Ivan está se apaixonando por uma mulher da idade do seu irmão mais velho. Essa mulher está passando por um divórcio onde o seu marido era alcoólatra. Ela entende que ele está caindo no alcoolismo por vários problemas psicológicos, mas ela não aguenta mais. E no momento que os dois se encontram, ela já passou por esse processo, né? Ela já mora sozinha, ela não está com seu marido mais, mas ainda assim ela tem aquilo na cabeça. Cara, eu tenho 30 e poucos anos. O que eu tô fazendo com esse menino? Eu vou acabar com a vida dele. Daqui 10 anos ele vai olhar pra trás e achar que eu abusei dele. Ou então daqui sei lá quantos anos ele vai olhar pra trás e perceber que ele não queria estar comigo, que ele perdeu o tempo com uma mulher mais velha. E assim por diante, coisas da cabeça dela, tá? Já o Ivan, ele tá deslumbrado. Ele quer apenas ficar com aquela pessoa que ele gosta. Ele não se importa com a idade dela. Ele não se importa com o que a família vai pensar, o que a mãe vai pensar. E nem ninguém mais. Só que nós entramos naquela coisa social. Um cara de 30 e poucos anos, como era o Peter, namorava uma menina de 20 e ninguém dizia nada, era super normal. Mas o Ivan, que tem 20, namorar uma mulher de 30 e poucos é visto como errado. Como essa mulher de 30 e poucos vai arrumar um relacionamento com um jovem? O que ela está procurando num menino? Ela está pegando para criar e N outras coisas que a gente escuta pessoas falando por aí, se metendo no relacionamento dos outros. Toda a parte que envolve o Ivan vai ter sim essa mulher no centro, porque ele dá muita importância para ela e também porque ele encontra nela uma companhia, coisa que antes ele não tinha. O Ivan também está passando por uma depressão. Não chega perto de como tá o Peter, tá? Porque o Peter ele tá numa depressão profunda. O Ivan ele tá mais naquele quadro depressivo ocasionado pelo luto de ter perdido o pai, por não se encontrar com a sua mãe direito. No caso, não se encontrar não é nem de, tipo assim, de se ver, e sim de não se enxergar como a mãe faz parte da vida dele, não se sentir pertencente ao lar onde a mãe dele está e nem se sentir amparado por ela de nenhuma forma. Os dois têm problemas com essa mãe. Ela foi uma mulher que não criou os filhos para serem quem eles quisessem ser, ou alguém que deu amor para eles, amparo, nem nada disso. Ela era uma mãe que queria que eles fossem da forma, da maneira, que criasse carreiras, ou até mesmo se vestisse de um jeito que ela aprovasse. Era uma mãe que precisava ter os seus bonequinhos para viverem da forma que ela acha correto. Ela não percebe que os filhos dela têm vontade própria, que os filhos dela têm vida e que os filhos dela vão fazer o que eles acham certo, o que eles querem fazer para sua vida. É uma mulher que eles até amam, eles têm um sentimento de mãe sim por ela, mas que eles evitam ao máximo estar próximo porque ela dificulta a vida deles. E é triste dizer isso? É triste dizer isso, mas nem todas as famílias vão funcionar da melhor maneira possível. A todo momento, a Sally Rooney está trabalhando essa diferença psicológica dos dois, a diferença de percepção de mundo e como um enxerga o outro. Esse enxergar diferente faz com que eles não consigam alinhar as expectativas e nem que eles consigam perceber que o outro irmão também está sofrendo, que esse outro irmão também precisa de um apoio. E em vários momentos, pelo menos creio eu, que todas as pessoas que vão ler vão sentir raiva do Peter. Por quê? O Peter, atualmente, ele é um grandíssimo de um escroto. Ele é uma pessoa intragável, ele é uma pessoa que não dá prazer de você estar na cabeça dele. Só que conforme você vai lendo a história, você vai entendendo o que fez o Peter agir dessa maneira com o Ivan. O que fez o Peter chegar num ponto onde ele não suporta mais ninguém, além daquela mulher que ele ainda é apaixonado, pelo menos que ele acredita que ele ainda é apaixonado, e a namorada que ele não trata tão bem assim. Eu não vou dizer aqui que o meio moldou o Peter, mas basicamente ele fez uma estrutura de proteção
depressão em torno de si mesmo, ele começa a atacar, já que quando ele era tão passivo ou quando ele era uma pessoa tão amável, ninguém de fato dava valor a ele ou ninguém se importava com ele o suficiente, ninguém estendia a mão para falar, cara, você precisa de ajuda? Ou até mesmo quando ele claramente precisava de alguém ali, não tinha ninguém por ele, sabe? O Peter é um homem que ele não vê nenhuma outra saída além de ser ele por ele mesmo, e daí que vem a sua depressão, e daí que vem todo o motivo de que ele não vê motivos para continuar a viver. Eu falei bastante do Peter e um pouco menos do Ivan, porque eu acho que ele é o personagem mais forte que a Sally trouxe nesse livro. Como eu disse, em vários momentos nós vamos odiar o Peter, eu mesmo odiava ele durante vários pontos. Não vou dizer ódio, porque ódio mesmo é uma palavra muito forte, mas eu desgostava da pessoa Peter. Mas no final, me deu vontade de, sei lá, só abraçar ele e falar, cara, calma. Eu sei que foi foda, mas calma. Já o Ivan, ele é um cara que é dado mais como esquisito, como muito inteligente, onde as pessoas tratam ele numa espécie de endeusamento, sei lá, uma espécie de pedestal, como se ele fosse um mini gênio. E cara, não, ele só é um cara normal que quer viver a vida dele de boa. Ele não é um cara, nossa, como eu sou muito inteligente, vou revolucionar o mundo. Não, ele só é um menino normal. Não sei por que todo mundo tratava ele como se ele fosse mega estranho ou mega inteligente, mas esses traumas que vieram da sua infância, da sua adolescência, persistem também na sua fase adulta. E nós temos uma coisa trabalhada aqui, e isso vai ser spoiler, eu vou deixar marcado aqui embaixo, é rápido, mas é spoiler, se você não quiser ouvir, pula, tá marcado aqui embaixo esse pedaço, que é o seguinte, a Sally Rooney vai trazer o Peter com uma visão de uma pessoa egoísta. E nesse ponto, eu comecei a achar que ele era extremamente egocêntrico, sabe? Só que a gente percebe que não é isso. Quando nós chegamos no final do livro, na verdade, o egoísta é o Ivan. A pessoa que não deu amparo para ninguém foi o Ivan. O Peter, a todo momento, ele precisava de ajuda, ele pedia, literalmente pedia ajuda ao seu irmão, e o Ivan virava as costas porque não era problema dele. Nós temos aqui um cara que hoje ele é egoísta, sim, porque ele aprendeu que não tinha ninguém por ele. Ele aprendeu que era ele por ele mesmo, que ninguém estaria ali para ajudar quando ele pedisse, com todas as palavras, ele pedisse ajuda. Nem mesmo seu irmão mais novo, que era alguém que ele tinha como o ser mais importante para a vida dele, sabe? E nesse momento, o relacionamento dos dois meio que se quebrou. E a gente percebe que o Ivan, que era o dado, né? Ele agia como alguém que era renegado pela família, alguém que era menosprezado pelo seu irmão mais velho. Na verdade, não. Ele que era o cara que nunca sequer se deu ao trabalho de olhar pro lado além dele mesmo. E essa quebra de expectativa que a autora trouxe para esses dois personagens, cara, foi algo que me fez amar demais esse livro. Acabou o spoiler, creio eu, que a partir daqui não vai ter spoiler mais. Vamos voltar para a nossa narrativa normal. A Sally Rooney vai trabalhar nesse livro que tem de mais íntimo dos dois personagens, e isso, pelo que eu percebo, é uma característica da autora. Ela faz a mesma coisa em pessoas normais, só que de outras formas. Pessoas normais, eu achei ele muito mais pesado do que o Intermezzo. O Intermezzo, ele tem essa coisa mais intimista, né, que nós estamos na cabeça desses dois o tempo inteiro, e o quanto que um afetou o outro. Em pessoas normais também vai ter, só que o Intermezzo, ele é tratado mais como família, já que eles são irmãos, e também como o trauma que eles causaram entre eles, e o quanto que eles não se apoiaram. Já em pessoas normais, nós vamos ter essas duas pessoas que se conhecem desde a adolescência, que vão ter uma espécie de relacionamento romântico, mas que a todo momento eles não conseguem se entender. Eles não conseguem perceber que o outro precisa de ajuda. Eles não dialogam, eles apenas começam a supor coisas, e a partir dessa suposição, eles sofrem de alguma forma. Pessoas Normais não é um livro feliz, tá? Se você procura um livro de romance romântico, você não vai encontrar. Ele é drama. Ele vai tratar sobre abuso físico, psicológico, abuso familiar, depressão, desamparo, classe social, desigualdade social também, bullying e N outras coisas que eu conseguiria fazer uma lista enorme aqui nesse vídeo. Por esse motivo, eu acho que o Pessoas Normais, ele é mais pesado, ele é mais denso em questão de traumas, só que o Intermezzo, ele é mais pessoal, ele é mais íntimo, sabe? Ele é aquela coisa que te traz próximo demais ao personagem,
algo que eu não senti tão forte em Pessoas Normais, mas pra mim os dois livros são maravilhosos, cara. A Sally Rooney escreve de uma maneira incrível. Eu quero ler todos os outros livros dela. Por favor, mulher, vai escrever mais, porque só tem mais 2 pra eu ler e vai acabar. Por favor, escreva mais, como se a autora não tivesse a vida dela, né? Pelo amor de Deus. Mas agora eu tô no radar para ler os outros 2 livros da Sally Rooney e qualquer coisa que se for lançada eu também vou ler. Eu estou aqui, quem sabe, prometendo, não tenho certeza, mas quando eu ler todos os livros dela eu quero fazer um mini ranking de quais são os meus preferidos. Se você me perguntar agora, entre os dois, Intermezzo ou Pessoas Normais, qual eu gosto mais? Eu gosto mais, de maneira pessoal, de Pessoas Normais, mas eu acho que Intermezzo ele é mais bem escrito. Eu vejo uma evolução na escrita da Sally Rooney em relação aos 2 livros, muito grande, e eu percebo que aqui ela trouxe mais dela mesma, sabe? Talvez seja uma impressão minha, talvez seja uma impressão minha. Eu não consigo falar, nossa, esse livro é melhor que esse daqui. Não é isso. Mas por questões do que está trabalhado na história, por questões pessoais e questões que me tocam de maneira mais intimista, Pessoas Normais ainda é o meu preferido em relação aos 2, mas qualquer um deles são sensacional. Bom, gente, se você ainda não leu Sally Rooney, vai ler Sally Rooney, pelo amor de Deus. Não se assuste pela escrita dela. Eu juro que depois de um tempinho, essa escrita ela vai ser tão natural pra você que você nem percebe que aquilo ali não tem diálogo. Você nem percebe que não tem travessão. É muito legal, realmente. Tem a experiência da escrita de uma autora que faz drama como ninguém. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o teu like e se inscreva se você ainda não for inscrito. Beijo e vejo vocês no próximo vídeo.